No cálculo de predicados, que é o cálculo envolvendo sentenças abertas, é muito comum nós nos depararmos com sentenças que envolvem o existe, o para tudo, que são os quantificadores, né? O quantificador universal para todo, qualquer que seja, o quantificador existencial, que geralmente ali na frase, né, na sentença, nós temos o existe ou existe pelo menos um, alguns para algum, ou qualquer expressão similar a essas. E a gente, com essas sentenças, nós muitas vezes fazemos algumas operações, né? Utilizamos essas sentenças para compor novas sentenças através dos conectivos lógicos, seja pela negação, seja pela disjunção, conjunção, condicional, bicondicional e assim por diante. E para trabalhar essas sentenças, quando nós justamente vamos utilizá-las, né, em operações do cálculo proposicional ou do cálculo de predicados, é conveniente nós representarmos, por exemplo, o quantificador universal ou uma sentença quantificada pelo quantificador universal para todo, né, representá-la, por exemplo, através de uma conjunção. Isso a gente sabe que quando você utiliza o quantificador universal numa sentença aberta, uma P de x, significa que aquela P de x ela é válida, se ela for válida, na verdade, vai ser válida para todos os valores ou todos os elementos justamente do nosso conjunto universo. É válida para o P de x1, P de x2, P de x3 e assim por diante. Quer dizer, tem que ser válida para todos, porque trata-se de uma conjunção. P de x1 e P de x2 e P de x3 e assim vai até quantos forem os elementos do nosso conjunto universo. E aqui nesse vídeo nós vamos ver duas situações em que nós trabalhamos justamente com essas sentenças abertas e na verdade com a negação delas. Vamos aqui para a nossa primeira aplicação em que eu vou mostrar como pode ser feito esse trabalho da Fundação Carlos Chagas, ao considerar a afirmação: todos os motoristas habilitados são habilidosos, como sendo uma afirmação falsa. Então é verdade que, bom, lógico, se essa eu estou considerando como uma afirmação falsa, é porque é verdade a sua negação, né? A sua negação vai ser verdadeira. Quer dizer que nós temos que buscar aí a alternativa que justamente representa a negação da afirmação: todos os motoristas habilitados são habilidosos. A questão agora é como eu vou representar matematicamente, ou utilizando a linguagem da lógica matemática, essa sentença. Então nós temos aqui, primeira coisa, o que é considerado como nosso conjunto universo? É o conjunto de todos os motoristas habilitados. Tá? Então vou representar matematicamente esse U como sendo x1, x2, x3 até xn. Eu não sei quantos são os motoristas habilitados, né? E não sei os seus nomes. Então o primeiro é o x1, o segundo é o x2 e assim por diante, só para representar. Ok, então como é que vai ficar a frase, né? Todos os motoristas habilitados são habilidosos. Eu posso representar exatamente como está colocado ali nessa frase matemática. Qualquer que seja x, x é habilidoso. Ou seja, para todo x do universo considerado, que está ali em cima, eu considero que esse x é habilidoso. Ou seja, o x1 é habilidoso, o x2 é habilidoso, o x3 e assim por diante. Eu posso resumir isso como sendo qualquer que seja x, P de x. Tá? Lembrando que P de x, então, é a afirmação que x é habilidoso. Certo? Bom, pela definição que nós trabalhamos de quantificadores, quando você fala qualquer que seja x, P de x, então para todo x, P de x é válida, né? Você pode dizer então que a conjunção dos P de x ela é válida, ou seja, P de x1 é válida e o P de x2 também é válido, né? A proposição P de x2, a sentença P de x2 é válida e P de x3 e assim por diante até o último. Ou seja, a proposição P tem que ser válida para todos os elementos do meu universo. Perfeito. Mas, na verdade, eu estou falando tem que ser válida, essa proposição, diz ali o enunciado, ela não é verdadeira.
Se ela não é verdadeira, qual é a proposição verdadeira? Então, o que é verdade? A sua negação. E é justamente o que nós vamos fazer agora. Como é que fica a negação do qualquer que seja x, p de x? Não precisa agora se preocupar, mas x, o que é? X é habilidoso, x é motorista. Agora você vai trabalhar com as leis da lógica que você conhece e que forem necessárias e adequadas. O que importa é que eu tenha uma proposição, qualquer que seja x, p de x, uma proposição, uma sentença quantificada, melhor dizendo. Tá? Então, vamos lá, olha aí a negação. Né? A gente usa o sinal de negação, pode ser esse tio, pode ser uma barra, um Lzinho ali deitado, né? Qualquer que seja x, x é habilidoso, isso a gente já definiu, ou seja, qualquer que seja x, p de x. A sua negação é a negação dessa disjunção, né? Já que a frase qualquer que seja x, p de x é uma conjunção, né, dos p de x, tá? A negação vai ser a negação dessa conjunção. Tá? Então, não é verdade que p de x1 e p de x2 e p de x3 e assim por diante. Ainda não resolveu o nosso problema, né? Existe uma lei de equivalência bastante utilizada, né, que é a lei de De Morgan, ou as leis de De Morgan, porque elas servem tanto para negar uma conjunção, que é o que a gente precisa aqui, como para negar uma disjunção. Então vamos aplicar a lei de De Morgan. Né? E essa lei diz o seguinte, vamos resumi-la aqui para duas sentenças ou para duas proposições. Quando eu tenho A e B, por exemplo, A e B, uma conjunção A e B, e eu quero negá-la, então ficar a negação de A e B vai ser o quê? Vai ser o não A ou não B. Então, o que acontece? Eu nego as sentenças, só que eu troco a conjunção pela disjunção. Essa é uma das leis de De Morgan. A outra faz justamente o contrário. Quando eu tenho a negação de uma disjunção, né, eu troco essa disjunção por conjunção e nego as proposições. Então, aplicando De Morgan nessa frase matemática, essa última que nós temos aí, né, não p de x1 e p de x2 e p de x3 até p de xn, vai ficar não p de x1 ou não p de x2 ou não p de x3, ou não p até não p de xn. Tá? E essa é a definição, né, se você se recorda, é a definição do quantificador existencial. Isso equivale a gente falar que existe x, quer dizer, existe motorista, tal que ele não é habilidoso. Tá? Então a alternativa correta é ser a motorista habilitado que não é habilidoso. Ok? Então a gente consegue resolver justamente fazendo a transformação da linguagem corrente para a linguagem lógica. Aplica as leis, as regras, as definições necessárias, trabalha matematicamente a forma do raciocínio, né? E depois você volta para a linguagem corrente, para o português. Temos mais um probleminha aqui, uma aplicação. Considere a sentença, todos os alunos gostam de matemática e de artes. A negação corresponde a quê? Olha aí, é um outro assunto, é uma outra situação, mas perceba que quando nós colocamos isso, né, numa representação matemática, só que eu tenho duas sentenças, P de x, né? Olha lá, x é o conjunto de todos os alunos, x1, x2 até xn. Cada x é um aluno. Então P de x é, x gosta de matemática, quer dizer, todos os alunos, ou algum aluno aí, né, mas lá fala em todos, gosta de matemática. Nós ainda não quantificamos. Q de x é, gosta de artes. Então o que nós temos ali, né, é na verdade qualquer que seja x, P de x e, é uma conjunção, Q de x. Para todo x ocorre P de x e ocorre Q de x. Ou seja, qualquer que seja x, qualquer que seja o aluno, ele gosta de matemática e ele gosta de artes. Isso daí, né, equivale a dizer, embora eu tenha posto o símbolo de inferência, que também é verdade, né, você pode dizer até que equivale. Equivale a dizer que essa proposição P é válida para x1, para x2, para todos os x, até xn. E também o Q é válido para x1, para x2. Então nós temos uma conjunção, né, de P e de x para todos os x do universo, para todos os alunos considerados. Agora eu quero negar isso. É o mesmo raciocínio que nós utilizamos, a mesma aplicação da lei de De Morgan. A negação dessa conjunção passa a ser o quê quando nós aplicamos De Morgan? A disjunção da negação das sentenças. Então é não P de x1, não P de x2, como nós vemos aqui nessa última linha. Né? Ou não P de x3, ou não P de xn, ou não Q de x1, ou não Q de x2, e assim por diante. Né? Isso equivale a que na nossa frase lá?
há pelo menos um aluno que ou não gosta de matemática ou não gosta de artes. Se tiver um aluno para o qual, né, não ocorre P ou não ocorre Q, ou seja, esse aluno não gosta ou de matemática ou não gosta de artes, pronto, nós negamos aquela sentença que todos os alunos gostam de matemática e gostam de artes.